Existem vários monstros famosos na história de Dungeons & Dragons. Alguns extremamente poderosos e perigosos, liches, dragões e aberrações, fazem parte dessa discussão. Mas se estamos falando do mais forte, a maioria dos jogadores de D&D vão falar. É o Tarrasque. Isso mesmo, o Godzilla do mundo de Dungeons & Dragons, o denominado monstro mais forte de D&D. Será que ele é tão forte assim? Vamos explorar isso aqui nesse vídeo. Antes de começarmos, fala aí nos comentários, você acha que existe um monstro mais forte do que o Tarrasque atualmente no D&D? Manda aí nos comentários o porquê. Só vale monstro oficial, é claro, porque Homebrew sempre é mais fácil, né? Olá pessoas que acharam esse vídeo aleatoriamente, vamos falar do monstro que mais parece um pote de Vice para o fim do mundo, o Tarrasque, que é uma monstruosidade de tamanho gigantesco, do tamanho de montanhas, ou um edifício de 4 andares, que obviamente pesa centenas de toneladas. Ela é uma criatura lendária que fica adormecida por dezenas ou até centenas de anos, até ouvir um chamado cósmico, normalmente é o plot hook do seu mestre da campanha, onde vai acordar com fome de destruição e de outros seres vivos também, obliterando tudo em seu caminho, até essa fome ser saciada. Eles facilmente derrubam nações inteiras se não tiver pessoas poderosas preparadas para isso, ou um grupo de aventureiros de nível épico para parar essa criatura. Ela tem um status de destruidor tão brabo que tem religiões dentro do Forgotten Realms que dita que quando Tarrasque acorda é o começo do fim do mundo ou a punição divina pelo mal cometido pelos mortais. A real razão disso acontecer? Não tem razão na 5ª edição, porque tiraram a maior parte da lore podendo inventar na hora. Sabemos, porém, que só existe um Tarrasque por vez, então fica implicado de que ou é uma criatura imortal ou se reproduz sozinho. Intermissão. Existe uma piada bem engraçada sobre o visual do Tarrasque. Na arte da 5ª edição, seus olhos ficam na lateral da cabeça e ele tem espinhos nas costas. Em termos de evolução, pelo menos aqui no nosso mundo, essas são características associadas principalmente a presas, o que seria o predador do monstro de 15 metros. Ok, agora sem brincadeira, os espinhos não exatamente explicaria, mas tubarões também têm olhos assim que nem o Tarrasque e são considerados predadores. Eles têm que usar os outros sentidos para pegar suas presas, a visão deles não é muito boa. E olha só, o Tarrasque tem 150 pés de Tremor Sense. Logo, ele não precisa tanto dos olhos assim, ele sente no chão, né? Agora, o que eu poderia explicar dos espinhos fora de biologia e evolução, né? É que a criatura real que ele é baseado, Tarrasco, ou Tarrasque, na França, das lendas francesas, que é a Santa Marta do Mou, que tinha um casco de tartaruga espinhosa, junto, né, com todos os outros traços animais que ele tinha na versão original. E talvez isso seja só uma herança da criatura da lenda real. Fim da intermissão. Ok. Gastei muito tempo desse vídeo falando o que essa criatura é e o como ela é temida. Mas as mecânicas, hein? O Tarrasque é de CR 30, o máximo que a 5ª edição oficialmente chega. Ou seja, só level 20 combeiro ou muito preparado para lutar aqui. Esse nosso Kaiju tem 676 de HP, 25 de classe de armadura, com míseras 30 de força e constituição, tem resistência mágica, tem 3 resistências lendárias, dá o dobro de dano contra construções e o pesadelo de qualquer bruxo ou warlock. A carapaça refletiva. O que é essa carapaça? Você deve estar se perguntando. Toda vez que o Tarrasque for acertado por mísseis mágicos, magias que acertam em linha reta como relâmpago, ou magias que funcionam como rolamento de ataque como Eldritch Blast, ou vários outros truques cantrips, o DM rola 1d6. Entre 1 e 5, o Tarrasque não recebe nenhum dano,
Mas se o DM tirar 6, a magia vai refletir no conjurador original, pelo dano cheio. Isso tudo torna ele um monstro que tanca bastante dano, além da imunidade contra fogo, veneno e o clássico armas não mágicas, né? Extremamente forte. Antes mesmo de atacar, o Tarrasque tem uma aura amedrontadora de 120 pés, o que normalmente pega uma boa parte de um mapa de batalha. Quem falha num teste de sabedoria de DC 17 fica amedrontado, ou seja, desvantagem em ataques e cheques de habilidade enquanto está no campo de visão do Tarrasque. Além de não poder se mover na direção dele, você pode repetir o teste todo turno, com desvantagem caso o Tarrasque esteja olhando. Depois, você fica imune por 24 horas se você passar. Isso já ferra muito marcial, caso falhem no começo da batalha com o teste de sabedoria. Porque quando o Tarrasque for atacar, o monstro não brinca. Ele tem um ataque de garra que dá 4d8 mais 10, um ataque de chifre que causa 4d10 mais 10, e um ataque de cauda que dá 4d6 mais 10, só que se acertar, o alvo tem que fazer um teste de salvamento de força DC 20, senão vai ficar caído. Todos esses ataques têm o bônus de mais 19 para acertar. É basicamente confirmado acertar alguém que não é marcial ou que é totalmente combeiro. E por último, ele também pode usar uma mordida, que dá 4d12 mais 10. E caso seja uma criatura grande ou menor, irá agarrá-la quando mordê-la, com um DC 20 de força para escapar. Enquanto está na boca, você estará contido, ou seja, terá desvantagem em ataques, 0 de movimentação e desvantagem em salvamentos de destreza quando você estiver dentre os dentes do Tarrasque. Então, você lembra no começo do vídeo onde eu falei da fome interminável do Tarrasque? Ele pode, em vez de morder, caso esteja mordendo um aventureiro, por exemplo, engolir a criatura, mordendo ela mais uma vez com vantagem, dando dano, e caso acerte, manda para um dos 3 estômagos do monstro. Você fica cego, restringido e toma 16d6 de dano ácido todo o final de turno, e só pode escapar se dar 60 de dano de uma vez só lá dentro, onde o Tarrasque tem a chance, pois ele tem que passar o cheque de Constituição DC 20, que ele tem mais 10 no save por ter 30 e tudo, que caso ele falhe, ele vai te botar pra fora caído no chão. Ok, isso pode ser perigoso, né? Isso junto com 3 ataques por turno e tudo, né? Aí que vem a jogada. O Tarrasque ataca 5 vezes por turno. 1 com a mordida, 2 com as garras, 1 com os chifres e 1 com a cauda. Ele também pode trocar a mordida com a habilidade de engolir. Mas sendo uma criatura lendária, né? Ele tem 3 ações lendárias por rodada, onde pode gastar mais 3 ataques de garra ou cauda, tendo um total de 8 ataques, sendo 228 de dano caso acerte todos os ataques, sem contar caso engula alguém, que vai dar um dano passivo todo turno, né? Um monstro bem amedrontador de se enfrentar, né? Mas é o mais forte? Eu acho que ele deve ser um dos mais fortes do plano material, pois a Tiamat, o Orcus, com o artefato dele, e Zariel são considerados bem mais fortes nas suas fichas, mas estão tudo no inferno. Nos 9 infernos, para ser mais exato, né? Mas talvez eu esteja desatualizado e tenha outros monstros adicionados nos últimos anos que também entram nessa lista de mais fortes que um Tarrasque. Tirando deuses, né? Meio que Tiamat é uma deusa, então talvez ela nem conte. Mas vamos discutir isso nos comentários. Aliás, já vou avisando, o próximo vídeo será como matar um Tarrasque, falando de estratégias conhecidas e outras que também são bem efetivas. Mas até lá, muito obrigado por assistir esse vídeo. E eu vejo vocês semana que vem. Tenha um bom final de semana, valeu!
Esse vídeo está contando que o Tarrasque vai ser usado como as regras ditas no livro, e em erratas dos escritores. Seu DM não é obrigado a rodar o jogo assim. Ele pode fazer o Tarrasque voar e soltar laser pelos olhos se quiser, então tenha cuidado. Olá pessoas que acharam esse vídeo aleatoriamente. Você sabia que em edições antigas de Dungeons & Dragons, os Tarrasques não morriam ao receber dano letal? Chegar a 0 de HP não matava ele, você precisava passar do 0 de HP e usar a magia Desejo ou Milagre para matar a criatura de vez. Senão ele ia voltar com pelo menor pedacinho que sobrou como se fosse o Deadpool. Por sorte nossa, vamos discutir sobre as versões da 5ª edição para frente. Logo não vamos precisar nos preocupar com isso. Estratégias: 1. Manter a distância e atacar a distância. Essa talvez seja a estratégia mais simples considerada por aí. Mantendo a distância, caetando o monstro com uma arma mágica ou com magias de longo alcance. Um exemplo seria o Fogo Sagrado, que o alcance é uma criatura que você consegue ver, o que tem chance boa de acertar pela destreza baixa do Tarrasque. Sempre além da aura de medo do Tarrasque, que é 120 pés, relembrando. A opção mais popular sendo manter a distância do monstro com voo, já que na ficha ele não possui ataques à distância para te alcançar. Tanto que a brincadeira toda que todo mundo faz é que, teoricamente, esquecendo todo o contexto e a urgência da destruição, um Aracruca level 1 com um arco mágico, com o background para ganhar essa arma, no caso nem precisa ser mais um, poderia voar 120 pés acima do Tarrasque e ele não poderia fazer nada contra, de acordo com o bloco de atributos no caso. Aliás, já vou avisando, cuidado caso você tente isso numa possibilidade que seu DM deixe, né? Por regras, por mais que o Tarrasque não tenha ataques à distância, ele é um monstro de categoria gigantesca com 30 de força. Monstros podem usar armas improvisadas, logo não vacile. Se for para voar, voe totalmente na vertical, pois o Tarrasque pode tentar chegar perto com ação lendária de se mover e pular para tentar te jogar numa casa ou uma taverna improvisada com mais 10, mesmo na desvantagem, vai acabar te acertando. A desvantagem pode te ajudar, mas se o DM usar as regras de dano improvisado, você vai receber no mínimo 4d4 mais 10 de dano, o modificador de tamanho da arma improvisada, e no máximo uns 8d10 de dano caso o seu DM ache que o Tarrasque jogando uma pedra com 30 de força é o mesmo que uma pedra de catapulta. Obviamente, se for um grupo de nível mais alto, por exemplo, um grupo no céu com a magia Fly ou montarias voadoras tem chances bem maiores de se aproveitar dessa estratégia. Aliás, caso não tenha essa opção, uma montaria como um cavalo de guerra, onde ele pode separadamente se movimentar com dash ou disparada, separadamente dos seus personagens. Logo você pode se aproveitar disso e se utilizar de arcos mágicos, itens mágicos baratos e os fogos sagrados de novo, sem precisar de voar, né? Entre aspas, se você não tiver alguém mágico para te ajudar. Essa, aliás, foi uma sugestão do Sten5165, dos comentários do último vídeo do Tarrasque. Bem, de qualquer jeito, essas opções sendo as mais seguras em uma batalha longa para um grupo, né? Mas isso num campo com bastante espaço e contando que, sabe, o Tarrasque não esteja destruindo tudo no reino e causando muitas mortes, principalmente daqueles que o grupo ama. 2. Bombardeio de animais druida. No caso, essa foi uma sugestão dos comentários do usuário Como Wayward Nuggets, utilizando a regra de queda em uma outra criatura. É a regra que foi dita no Tasha's Cauldron of Everything. Se você cair no espaço de uma segunda criatura e ela não ser pequena, você obriga ela a fazer um teste de destreza de dificuldade 15. Se ela falhar, você vai cair em cima dela e vai dividir o dano da queda com você. A criatura também vai cair que nem você, a menos que ela seja 2 vezes maior categoria do que normalmente você é, o que provavelmente vai ser o caso aqui do Tarrasque, já que ele é o tamanho gigantesco.
Tendo um druida no nível 18, onde ao se transformar em animal você ainda pode conjurar magias, você voa 200 pés acima do Tarrasque e conjura a magia Conjurar Animais no 9º nível. Se o seu DM não te baniu de usar antes, né? Acontece em algumas mesas, inclusive na minha. Escolha a opção de bestas de CR 1/4 ou menor, e você pode derrubar até 32 bestas em velocidade terminal em cima dele. Ou seja, ele vai tomar 20d6 dividido por 2 de dano irredutível de queda, já que Fall Damage não é um tipo de dano concussivo. Desde 2016, graças às pessoas usando lobisomens caindo do céu por terem imunidade a dano concussivo não mágico. Isso vai queimar não só o HP dele, como também suas resistências lendárias. Seu grupo pode finalizar ele, ou você pode castar de novo no próximo turno num spell slot menor para finalizar o coitado. 3. Recrute ou vire um golem de argila. Você pode recrutar, ou também se transformar, ou transformar algum membro do seu grupo, né, com um True Polymorph num golem de argila. Esse monstro é imune a basicamente tudo que o Tarrasque pode jogar contra ele. Ele é imune a ataques físicos não mágicos. E adivinha, os ataques do Tarrasque não são mágicos, ele basicamente só tem uma forma de dano que não é física. Ou seja, o Tarrasque seria obrigado a engolir o Golem de Argila. E aí que tá a jogada, o pulo do gato. O Golem de Argila é curado quando recebe dano de ácido, que é o dano do estômago, no caso do Tarrasque. Logo ele vai ficar no estômago do Tarrasque, logo ele vai ficar dando dano dentro do estômago do Tarrasque 2 vezes por turno, dando 2d10 mais 5 até o Tarrasque vomitar ele, ou ele matar o Tarrasque de dor de barriga mesmo. A única maneira do Tarrasque vencer essa luta, tirando, né, fugir e ignorar ele totalmente, é ele dar o dano no Golem usando a regra que eu expliquei, que é a do Fall Damage. Ele tem 30 de força, ele teoricamente conseguiria jogar ele bem alto e causar o Fall Damage no coitado, o que é algo bem improvável, porque usar arma improvisada é uma coisa, mas perceber a imunidade e ficar jogando ele de cima para baixo já é algo bem improvável pro Tarrasque. 4. 2 Bag of Holdings e um sonho. Essa estratégia utiliza da interação do item Bag of Holding, que possui um espaço dentro dele que é basicamente uma dimensão de bolso, do plano astral no caso. Que caso você coloque outro Bag of Holding dentro de as bolsas vão se rasgar, todos os itens irão ser jogados para o plano astral e o mais importante, todas as criaturas num raio de 10 pés dessa ação serão puxados por um portal para o plano astral. Aí vai ficar na interpretação do seu DM, o Tarrasque pode ser levado para o plano astral junto com a pessoa que sacrificou para isso, ou, no caso, alguns DMs podem falar que pega uma parte do corpo dele ou não vai. E pá, fica bem baseado na interpretação, mas pela regra, se tiver na área vai ser puxado, não importa o tamanho. Tem o problema de como chegar a 10 pés perto do Kaiju, né? Graças à aura de medo e à possível retaliação até chegar no Tarrasque, a dica dos comentários é de que... Aliás, sugestão do Mano Deus 6843. No caso, recomendou a utilização de 2 familiares, utilizando, obviamente, familiares voadores, que, utilizando a movimentação vertical deles, cada um voaria na direção do Tarrasque, cada um com um Bag of Holding, usando a ação de interação de objeto para imitar um ataque kamikaze, só que não matando ninguém no caminho, já que o familiar não morre. Logo o Tarrasque vai estar preso no plano astral. Paramos o ataque dele. O dia foi salvo. Pelo menos por enquanto. Bônus: True Polymorph mais Power Word Kill. Esse daqui é basicamente uma trivia, porque a chance de dar certo é bem pequena. Tarrasques não tem o traço de forma imutável. Logo, magias de polimorfismo funcionam nele, teoricamente. E, de acordo com o Sage Device, o designer da 5ª edição, Power Word Kill mata a pessoa polimorfada. Tipo, matar mesmo. Nem chega no 0 de HP, que é o que gatilha para voltar para sua forma original. Logo, teoricamente, um druida que ouve a palavra como um lobo morre
e o corpo humanoide original vai aparecer como um cadáver depois do Power Word Kill. Teoricamente, depois de queimar as 3 resistências lendárias e com muita sorte, por causa da resistência mágica, você pode ter um mago da divinação que acordou com um dado baixo para ajudar, você pode transformar o Tarrasque num coelho e castar Power Word Kill nele e matar ele de uma vez por todas. Bem, eu dei todas essas oportunidades de ver sobre a versão da 5ª edição do Tarrasque. Várias oportunidades divertidas. Para você, não provavelmente pro seu DM. Caso você seja um DM vendo esse vídeo e planeje usar o Tarrasque por seja lá qual razão, né? Se você achar que seus jogadores estão fazendo isso e isso não for divertido para você, Homebrew sempre tá aí para você usar, para você modificar. Adicione ataques, dê uma baforada de Godzilla ou qualquer coisa, mas não se esqueça de também deixar justo para os seus jogadores. Caso você ainda queira ir pelas regras, eu posso recomendar a versão nova do Tarrasque, do livro dos monstros da versão de 2024, que vamos falar exatamente agora. Parte 2. Tarrasque 2024. A versão atualizada do Tarrasque trouxe uns upgrades. Vamos falar dos upgrades que ele finalmente recebeu depois de 10 anos, antes de falarmos sobre quais estratégias da primeira parte do vídeo ainda funcionam. Primeiramente, de 676 de HP foi para 697. A movimentação dele foi de 40 pés para 60 pés de movimentação normal, 40 pés de escalada e 40 pés de cavar, o que é muito importante para o futuro. A sua percepção passiva vai de valor 10, que é o básico, né, para valor 19, combinando com o Tremor Sense dele. E a iniciativa vai de mais 0 para insanos mais 18, o que, tipo assim, pra level 20 é possível vencer com tipo ladinos, essas coisas assim, mas de nível baixo, dificilmente ele não vai ser o primeiro. Ele perde as imunidades contra danos não mágicos do tipo cortante, perfurante e concussivo. Mas peraí, Dado Fogão, isso não é um nerf? Bem, eles trocaram por resistência a esses 3 tipos de dano. Tipo, mesmo se for dano mágico, ele ainda vai resistir. É como se ele tivesse em fúria sempre. O que eu diria que é uma grande perda para meus manos que só jogam de marcial. Mas tem várias armas com tipos de dano diferentes, né, para poder ajudar. Mas continuando, as resistências lendárias subiram de 3 por dia para 6 por dia. E o engolir, que antes era a substituição de morder, agora virou uma ação bônus, que aliás especifica que ele pode engolir até 6 criaturas de uma vez só. O que é interessante saber disso, né? É basicamente o tamanho de uma party inteira. Novidades. O Tarrasque ganhou um golpe novo, que a tradução seria berro trovejante. É de recarga, e que no caso tem que fazer um teste de resistência de constituição de dificuldade 27. Caso as criaturas, né, e os objetos num cone de 150 pés esteja na frente, né, vai receber até 12 de 12 de dano travejante, por causa do som, né, um berro. E o alvo vai permanecer surdo e assustado até o final do próximo turno. E, né, se você passar, vai ser metade do dano. Ou seja, ele trocou esse ataque em cone, né, pela aura de medo antiga, para poder acertar criaturas que voam e têm movimentação alta. Isso é um upgrade na minha opinião, mas preste atenção na perda da aura porque pode ser útil aqui pro final do vídeo. E para finalizar, as ações lendárias diminuiu de 3 opções para 2, porque basicamente mesclou uma delas. Agora, ao se movimentar com uma ação lendária, o Tarrasque usa metade na movimentação e ataca com as garras ou cauda uma vez. E ele ganha, né, a opção nova, que seria a tradução para movimento que treme o mundo. O Tarrasque se move até a sua velocidade de movimento e ao final desse movimento ele cria uma onda de choque que passa por 60 pés originada ao redor dele. Criaturas nessa área de 60 pés perdem concentração. E se for média ou pequena, que é a maior parte do caso, vai cair. Se você estiver voando só 60 pés onde ele parar, você vai cair no chão e vai receber o fall damage. O Tarrasque não pode realizar essa ação novamente até o próximo turno. Logo você não pode ficar spamando, né? E isso ferra com todo mundo nessa área.
não tem save, você só pode ficar longe dessa área quando o Tarrasque parar. O que, né, pode ser preocupante pra quem tá no chão. Você pode até ter percebido, depois de 10 anos de crítica, né, de como era fácil vencer o Tarrasque, foram feitas pensando nas opções mais populares, né, nas estratégias mais populares. Vamos ver se todas que apresentei aqui no vídeo ainda funcionam. Opção 1. Manter a distância e atacar a distância. Essa opção ficou bem mais difícil. Não só pelo fato dele ter uma movimentação bem maior, ele também tem um ataque em cone de 150 pés. Teoricamente, você também pode tentar kaitar ele de uma distância maior, ou até, né, do céu, né, voando. Mas agora ele pode cavar. Se a situação ficar muito feia para ele, vai se proteger embaixo da terra, ou se proteger ou fugir, né? E você vai ter que deixar ele fugir, talvez até indo para uma outra cidade, ou jogar o jogo dele e ter que procurar por ele embaixo do chão. Logo eu diria que essa estratégia não é mais tão fácil que nem antigamente. Pelo menos se o DM jogar direitinho com sua ficha, né? 2. Bombardeio de animais druida. Até dá se o seu mestre só pegar o Tarrasque de 2024 e jogar na sua mesa do 5E. Um pouco mais difícil, mas ainda é possível. Mas se estiver usando todas as regras novas, eles mudaram a magia conjurar animais para serem criaturas intangíveis. Provavelmente para evitar situações como essas. Além de ser um grupo todo junto. Então, tipo, eles fizeram várias coisas para não acontecer isso novamente. Logo, não dá mais para usar isso. 3. Vire ou recrute um golem de argila. Infelizmente, os golems não são mais imunes a danos cortantes, perfurantes e concussivos não mágicos. Eles ganharam resistência a tudo que nem o Tarrasque, o que é um problemão, porque ele só tem 120 de HP. Ele ainda serve caso você tenha sido engolido. Ele ainda se cura com ácido, mas ele não é mais imune a tudo que o Tarrasque pode fazer, além do berro, que é dano trovejante. 4. 2 Bag of Holdings e um sonho. Esse não só ainda funciona, como teoricamente ficou ainda mais fácil. Teoricamente, é claro. Não tendo o problema dele agir primeiro, né, com a iniciativa, do que os familiares, se você quiser usar os familiares para poder utilizar, né, a estratégia, mas fazendo antes da iniciativa rolar, ou deixar eles prontos, né, ou deixar eles do outro lado enquanto o grupo distrai o monstro, vocês podem fazer isso sem precisar se arriscar com as possibilidades dos familiares ficarem amedrontados. Né? Pelo menos eu entendi que eles podem ficar pelo fato deles estarem com os atributos animais deles. Mas talvez eles já fossem imunes? Eu não achei nada sobre no livro, mas se você manja mais do que essa parte familiar, por favor, bota aí nos comentários, eu quero saber sobre. Bônus. True Polymorph Power Word Kill. Esse não dá mais não. Já era difícil com 3, agora ele tem 6 resistências lendárias, ficou ainda mais difícil. E mesmo se conseguir gastar, ele tem resistência mágica e uns mais 9 em salvamento de sabedoria. É muito difícil mesmo. Com uma situação tão difícil assim, é melhor ir no clássico e meter o supapo nele, bater até ele querer cavar de novo no chão e nunca voltar. Né? Porque essa é muito difícil para você querer gastar tanto tempo assim nisso. Enfim, esses são os que eu encontrei, foi recomendado, né? E depois de ver várias das regras para poder confirmar quais que ainda funcionariam, quais que seria mais duvidoso para um DM aceitar e tudo, né? Mas me esqueci de algum? Tem uma estratégia nova pro Tarrasque novo de 2024? Eu sei que teoricamente a versão é um pouco mais nova, né? Mas vamos começar aí nos comentários de forma amigável, é claro, né? Mas gente, basicamente um podcast esse vídeo, e editar esse vídeo vai ser um saco, né, editar tudo isso, mas se Deus quiser vai sair bem, né? Próximo vídeo, eu não faço a mínima ideia. Eu só sei que vai ser de alguma criatura de CR baixo, pra variar. Mas é isso aí, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. E obrigado muito pra quem assistiu até agora, né, o vídeo grandão, né? E espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Valeu! E com isso devo agradecer muito a todo mundo que viu esse compilado aqui até hoje. Também muito obrigado aos membros aqui do clube do canal.
Muito obrigado aos apoiadores Gaivoto, Murilo, Crobis, Jojosus, Eduardo, Lucas Schran, Anderson Moraes e o mais novo membro, Tarcísio Oliveira. Muito obrigado a quem consegue ajudar aqui R$5 ao mês o canal. E também muito obrigado aos aventureiros, que no caso Aldaleia, Leite com Manga, Marcelo 4294, Versagem, Crow Media, Woki, Miss Lamad, Nathan, Davik Gamer, JVMB, Logan o Aleatório, The Shadow One, Yuichi, Anthony Kawan, Harunetsu, RPG Hoje, Felipe Oliveira, O Fantástico Sr. André, Tepeira 1602, Egg do DM e underline H underline. Nossa, muito obrigado. É só tanta gente que apoia aqui o canal, gente. Muito obrigado mesmo. E se você quiser se juntar a eles, é só você apertar o botão de se inscrever, né? De subscrever, no caso. E você vê qual das duas opções é melhor para você. Mas ter visto esse videozão aqui até agora já me ajuda bastante. Então, muito obrigado por tudo, gente. Um abraço.